seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre a cafeicultura, a produção nessa safra 25 que vem pela frente, fazer uma projeção dos números e principalmente um balanço do que aconteceu até agora. A própria Conab divulgou recentemente uma safra, projeções de 55,7 milhões de sacas aqui no Brasil. Será que está dentro da realidade? Será que fez uma projeção além daquilo que realmente vai ser colhido no Brasil? Aí a demanda, como é que está? E a produção, o clima, como interferiu nesta safra? Nós vamos até Varginha agora, em Minas Gerais, conversar com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, também presidente da Comissão Técnica da Cafeicultura da FAENG, a Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, Arnaldo Botrel. Arnaldo Botrel, que já está conosco, a quem eu agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, presidente. Que bom, Sérgio. Muito boa tarde a você, todos os ouvintes do Tempo e Dinheiro. Sempre um prazer, uma honra falar com esse canal tão importante, tão relevante, com informações precisas e assertivas para todos os produtores do nosso Brasil, porque não dizer alguns fora que assistem também, né, Sérgio? Exatamente. Bom, a importância de falar contigo sempre com dados sobre a agricultura, sobre a produção de café aí no estado de Minas Gerais. Essa projeção feita pela Conab de 55,7 milhões de sacas está dentro da realidade de Minas Gerais? Está super projetada, super estimada ou bem dentro daquilo que pode acontecer com a safra, contando, é lógico, com o resultado aí do estado de Minas? Presidente. Sérgio, se me permite um contexto, acho que é muito relevante e importante para que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, entendam qual vai ser a minha opinião no ato de responder essa pergunta que você fez aí, tão importante, e existe muita expectativa. Sempre houve, né, Sérgio, nessas previsões de safras, nessas questões. Deixa eu te falar, lá dentro da nossa federação, da FAENG, nós temos um programa extremamente importante, e assim tem também em outras federações, chama-se Programa ATG, Assistência Técnica e Gerencial para diversas culturas e diversas atividades pecuárias. No caso, nós estamos falando do café, o nosso ATG Minas Gerais, da cafeicultura, hoje já tem assistido produtores pequenos, principalmente, e alguns médios, quase 4 mil produtores. E esses produtores, Sérgio, são visitados, às vezes, 2, 3 vezes por mês, pelos técnicos contratados pelo Senar, agrônomos, né? Contratados pelo Senar, que vão às fazendas fazer as receitas agronômicas, acompanhar toda a atividade da lavoura, acompanhamento, inclusive, financeiro, fitossanitário. E, claro, que também é possível, ou foi possível, isso nós estamos sendo pioneiros, nós aproveitarmos esses técnicos e tirarmos deles algumas informações que são relevantes com relação a clima, primeiramente e prioritariamente. Geada, chuva de granizo, seca, excesso de frio sem ser geada, excesso de chuva, muitas vezes, tempestade de água. E assim esses técnicos tiveram as orientações, o treinamento o ano passado, e no iníciozinho desse ano entraram em campo. Então, é muito relevante, e eu estou frisando, que foram visitados, e nossa pesquisa e nossa experiência foi resultado de quase 1.000 produtores visitados nas suas propriedades até 2 vezes por mês. Isso é muito relevante, Sérgio, me desculpa aí dar ênfase nisso. A primeira vez que os técnicos fizeram essa visitação para fazer as anotações com relação ao clima foi no final de dezembro, início de janeiro. E a segunda vez foi no final de abril, final de março, início de abril. E nós juntamos todos esses dados e compilamos esses dados e nós apresentamos na nossa comissão, né, que nós somos 15 membros, que somos espalhados estrategicamente em várias regiões cafeeiras de Minas, Norte, Nordeste, Cerrado, Zona da Mata, todas as regiões, para essa comissão ficar bem representativa. E o pessoal, os vice-presidentes, né, gostaram muito, e eu também fiquei extremamente satisfeito com o resultado, porque, abrindo um parênteses aqui, existe uma vida, Sérgio, nossa, sua, do Brasil de modo geral, do cafeicultor, de saber de fato quais são as previsões corretas, quais são as previsões que muitas vezes são intencionais, né, para melhorar ou piorar o preço. Normalmente, quando se faz
junta-se lá uma turma e as metodologias não são divulgadas, A visitação, que é grave isso, a visitação, que é uma ferramenta que eu acho ser extremamente competente. A visitação é ir às lavouras de café, andar, colher informações para depois compilar e informar. Quase nenhuma é feita, isso é feito tudo através de computador, satélite, tecnologia, que eu entendo que ainda é falha. Ajuda, mas ainda é falha. Então, voltando ao assunto, nessa pesquisa, nós tivemos uma surpresa, infelizmente, desagradável. Houve, Sérgio, no mês de fevereiro, na região do sul de Minas e também Minas Gerais como um todo. Por que eu falo Minas Gerais como um todo? Porque nós temos, você sabe muito bem disso, sul de Minas produz a metade do café de Minas, a grosso modo, e Minas produz a metade do café do Brasil, com relação aos outros estados. E tudo que se fala de sul de Minas ou de Minas Gerais, não estou enaltecendo o meu estado, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que nós estamos aqui, o agricultor do Paraná, o cafeicultor daqui, o cafeicultor de Rondônia, nós somos todos irmanados, né? Esses cafeicultores precisam ter, nós todos precisávamos ter alguma fonte que nos desse mais respeito. Aí, no mês de fevereiro, faltou muita chuva. E faltou chuva no sul de Minas, onde a maior parte da cafeicultura é sequeiro, não é irrigada. Lá, mais para cima, no norte de Minas, onde já tem bastante irrigação, a região de Talbeiras, perto de Salinas, por ali, também faltou um pouco de chuva. E, principalmente, ali em Patrocínio, na região do Cerrado, onde tem um número muito grande de pés de café, a cafeicultura é muito grande em hectares, e até os pivôs sofreram um pouco, vamos dizer assim, os pés de café, embaixo de pivô, sofreram um pouco. Isso foi atípico, porque eu já vi, viu, Sérgio, veranico em dezembro, já vi veranico e vi falar em janeiro, mas veranico, 30 dias, ou alguns lugares 40 dias, alguns lugares 20 dias, sem chover em fevereiro, eu nunca tinha visto. Fevereiro foi atípico. E exatamente na hora de enchimento do grão, né? Porque florou lá em novembro, outubro. Então, essa hora, isso foi muito prejudicial. Inclusive, várias entrevistas nós demos, nós falamos, eu não me lembro se falei com você aqui, mas devo ter falado sobre essas questões. E aí o pessoal fez a visitação, foi primeira andada, segunda andada, compilando os dados, nós fomos apresentar a convite da ABIC, esses dados, lá no Encafé, um fórum que teve o mês passado, 23 e 24 de abril, nos exportadores, um fórum importante, mais de 500 exportadores, torrefadores, então apresentamos lá. E para surpresa deles, infelizmente, eles tiveram assim, uma certa, vamos dizer, decepção com o que foi apresentado, mas nós estamos muito seguros. Dentro do nosso diagnóstico das duas passagens que foram feitas pelos técnicos, nós temos aí um déficit, ou seja, uma perda de produção do que se esperava. Aí é que é o detalhe, eu queria que você se ativesse por isso. Nós não estamos fazendo uma previsão de safra, nós analisamos uma perda de produção em consequência do que foi o acompanhamento técnico agrônomo durante todo o ano para aquele produtor. Quase 4 mil produtores. Uma constatação, então, né, doutor Arnaldo? Constatação, exatamente. Mas tudo muito técnico. Ninguém tirou isso da cartola igual um coelho, não. Tudo muito técnico. E nós achamos lá uma perda, ou seja, uma falta de frutos do café que deveria aparecer em função da florada, para me deixar você mais claro, de até 20%. Então, 20% a menos. 20% a menos numa safra a ser colhida, de perda de grãos com relação à florada, eu não sei se ele implica 20% na safra que vai ser colhida, mas pelo menos é um dado relevante que faz a gente ficar em alerta. Além disso, para nossa surpresa, que eu acredito que nós vamos constatar agora na terceira passagem dos técnicos, que vai iniciar agora no final do mês, para analisar o rendimento dos grãos, né, do beneficiamento do café, quantos litros vai gastar de café em coco para se fazer 60 quilos de saco de café beneficiado. Isso nós vamos ver agora no final do mês. Mas nós achávamos que, em função de ter
pegado menos a florada, ou seja, a florada pegou, mas ela não, a hora que transformou em cafezinho, chumbinho, em função do veranico, ele caiu. Os grãos iam ficar maiores, naturalmente, porque existe meio que uma concorrência natural ali, né? Uma vara de café, Sérgio, com várias rosetas, com vários grãos. Normalmente, é uma porca alimentando 15 leitões, ou uma porca alimentando 6 leitões. Naturalmente, aquele leite da porca, estou dando um exemplo, se me permite, deixaria os leitões mais gordos, mais bonitos, mais vistosos. E nós achamos isso nos grãos de café. E parece que não é isso que vai acontecer. O café também não ficou tão graúdo, não deu a peneira que nós esperávamos, porque nós sempre continuamos otimistas. Faltou a chuva, faltou, mas o café vai dar peneira alta, vai ficar grande, porque um tanto caiu, não vai ter aquela concorrência. Então, é isso, aprimora que nós estamos, que está acontecendo. E, para você ter uma ideia, eu não vou citar nome, mas teve duas empresas, uma financeira e outra empresa especializada em agronegócio, no do Café, apresentaram algumas previsões de safra, e todos nós surpreendemos, mas só para você ter uma ideia, uma delas teve visitação de 385 produtores no país, Sérgio. O que é representatividade de 385 cafeicultor, produtor de café, para o Brasil, para se fazer uma previsão de safra, Sérgio? O outro teve a visitação, na outra previsão, de 610 produtores no Brasil. Nós fizemos em Minas Gerais, que ainda achamos muito pouco. Nós queremos aumentar muito isso, 10 mil, 15 mil, para ficar muito mais assertivo. Nós fizemos com quase 4 mil produtores. Então, essas previsões, muitas vezes, nos deixam assim, preocupado. A própria Conab, que a gente já convive e conhece esse pessoal, tem a idoneidade, tem tudo, mas ela tem deficiência financeira de funcionário, de gente, para fazer as visitações. Então, também muito insignificante o número que eles colocam, haja visto que raramente acerta, né? E não estou falando, nós aqui estamos falando que estamos acertando. Nós achamos, a Comissão de Café, o sindicato, que a Conab foi muito conservadora, foi bastante otimista. Não acredito que vá haver essa quantidade de café. Também não acho que a diferença é muito grande, mas eu não ousaria a fazer uma previsão de safra antes dessa terceira passagem, dessa análise desses técnicos, porque, como eu disse, eu repito, Minas Gerais colhe a metade do café do Brasil, então ela tem assim um poder grande de mostrar, né, fazer essa amostragem a nível Brasil. Bom, e de alguma forma isso foi reunido nessas visitas, né, duas, até mais uma, duas vezes, no mínimo aí por mês, né, nessas propriedades técnicos da FAENG, né, levantando, fazendo toda essa apuração, resultou num relatório, inclusive, de pesquisa Safra Cafeeira 2025, né, que é até mesmo bem detalhado, são 18 páginas, né, 17, 18 páginas, com todas as informações, a metodologia utilizada, o diagnóstico, né, identificado em cada propriedade, né? É importante que tenha-se esse relatório e que saiba a metodologia usada, né? Metodologia melhor do que essa não existe, né? Um técnico ir direto na área, né, na produção ali, né, verificar todas as condições, né, a saúde da própria planta, né, com condições hídricas, né, nada substitui o técnico fazendo essa apuração. E vocês têm feito isso com primazia, por dizer assim, né, presidente? Nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, Sérgio. Eu estou, inclusive, se você tiver interesse de disponibilizar essa apresentação para os seus ouvintes, para os meus amigos produtores, produtoras do Brasil, eu acho extremamente importante. Ela é muito simples, mas ela é didática de uma maneira entendível. E fico aqui, deixar meu telefone, o telefone da nossa técnica à disposição para alguma dúvida que quiser tirar. Mas nós temos assim muita convicção, isso foi muito bem feito. E queremos muito receber mesmo também as críticas para que isso possa melhorar, se houver alguma, e também, claro, os elogios, se assim mesmo.
Bom, de qualquer forma, nós vamos fazer o seguinte: vamos disponibilizar o link, inclusive aqui embaixo, né, da descrição do próprio vídeo, que a gente está fazendo essa entrevista com o presidente do Sindicato Rural, né, presidente dos produtores de Varginha, também presidente da Comissão Técnica da Cafeicultura da FAENG, né, relatando tudo o que está acontecendo com a cafeicultura, né, não está contrapondo os números divulgados pela CONAB, pelo contrário, né, está identificando o que está acontecendo no estado de Minas Gerais, especificamente com esse trabalho que foi desenvolvido ali, olha, né, árduo, né, com os técnicos a campo, ninguém de escritório, né, totalmente ali no campo, verificando exatamente isso aí, fora do ar-condicionado. Mas, de qualquer forma, presidente, o que eu quero saber, né, se mesmo com essa expectativa, esse veranico, com essas condições climáticas que nós tivemos, pode ter o grão pode ser um pouquinho, a peneira pode ser um pouquinho maior do que, porque o ano passado grãos xoxos, né? Praticamente não dava para colher, né? Não aproveitar nada, né? Peneira muito fina, né? Por dizer assim, né? Aliás, peneira grossa, peneira fina, grão xoxo, quanto maior, mais xoxo, menor, a peneira fica maior, é isso? Peneira maior, grão maior. Grão Peneira da maior. baixa, grão menor. E o ano passado teve bastante mesmo. Esse ano eu acredito, Sérgio, nós estamos começando, né, quando eu falo nós, os produtores estão começando a colheita. Infelizmente, o início da colheita não é aconselhável, mas de qualquer maneira tem que começar e ver um pouco de café esverdeado ou verde, né? Isso prejudica também um pouquinho a própria peneira, o grão fica menor, fica mais leve, gasta mais litros, mas daqui a pouco a maturação já tá correta. Agora, uma observação interessante de fazer, Sérgio, é que nós estamos observando o mercado. O mercado está estável, está bem estável. Nunca houve na vida esse mercado em dólar por todo esse tempo, quase 3 meses ou mais de 3 meses, nós já estamos trabalhando com café acima de $350. Lá em 1986, na primeira quinzena, o café teve a $410. Eu me lembro muito bem disso, eu estava numa praia passeando, e aí deu esse pique lá, o pai ligou correndo, vem embora, meu filho, chamou, vem cuidar aqui, nós temos que vender, nós temos que fazer isso, aquilo, mas foi coisa de 15 dias. Quase nenhum produtor conseguiu aproveitar o que está acontecendo agora. Nós, produtores, temos que se reconhecer, Sérgio, porque não é só choradeira, não. Nós estamos vivendo um tempo de vaca gorda, vamos reconhecer. Vamos reconhecer que é hora de nós quitarmos as nossas dívidas, hora de nós fazer os investimentos nos nossos maquinários, hora de vender o café dentro do escalonamento e ser otimista. O mercado, isso me traz uma confiança dentro da nossa projeção ou da nossa análise que nós fizemos, de que tem alguma influência também. Se não fosse, se tudo aquilo que tivesse sido levantado fosse incorreto ou não fosse coerente, talvez o mercado já deveria ter abaixado e muito. Quer dizer, isso é uma suposição, né? Mas cabe salientar aqui. Bom, e de alguma forma, né, lembrando que nesse momento, né, os preços estão aí, né, o produtor está aproveitando, né, fazendo manejo, né, todas as melhorias necessárias, né, para a produção de café continuar aproveitando esses preços, né, porque a demanda internacional continua, né, os fundamentos não mudaram, né, a demanda continua, a produção está menor, né, os problemas climáticos, lógico, de olho na safra, e o produtor tem que aproveitar esse momento para poder se capitalizar e fazer renovação, até mesmo ampliação. Fala-se em ampliação de área, dá para poder ampliar a área, por exemplo, aí em Minas Gerais? Só por curiosidade, para encerrar contigo, presidente. A prioridade ainda é a renovação. A ampliação de área acontece, mas não em níveis alarmantes. E uma coisa que também nós temos que enfatizar, Sérgio, que apesar dessas questões ocorrer, essas mudanças de variedade, essas troca de variedade, ou seja, replantio e tirando o plantio velho, está dando uma quantidade de hectare, uma produtividade muito maior. Então, nós estamos conseguindo suprir o nosso mercado fora. Vamos ficar tranquilo, ninguém precisa ficar alarmado, o Brasil vai conseguir produzir o café para exportar lá fora. E você falou uma coisa muito interessante. Aqui, o café de R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 700, não teve nenhum americano que deixou de tomar café, nenhum europeu, muito pelo contrário, estão tomando do mesmo jeito. Lá o pó de café representa muito pouco
perto do que agrega dentro daquelas cafeterias. Então, isso foi uma experiência muito legal para nós, para o Brasil, de ver que o café deu essa alta e não atrapalhou o consumo lá fora. Né? Agora, uma coisa importante que eu queria salientar, que dentro desse nossa, vamos dizer assim, um pouco mais de tranquilidade financeira, nós estamos fazendo muita adequação para obedecermos e estarmos em kits com o Ministério do Trabalho, o meio ambiente. Então, banheiro, reformas, proteção dos secadores, tudo. A gente está agora com condição financeira para poder executar e para manter a NR31, que é um gargalo muito grande, mas a gente agora tem assim mantido um diálogo muito bom com o Ministério do Trabalho, as cooperativas estão financiando refeitórios, banheiros, está correndo bem, estamos numa fase boa, Sérgio. Voltou à fase do ouro verde, né? Que esse ouro verde represente muito desenvolvimento, né? Para essa atividade cafeeira, muitos empregos, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora, né? Comentamos uma vez, né? Você mesmo comentou conosco, presidente, de que cada xícara de café consumida lá na China representa trabalho, representa também impostos, né? Na China, Estados Unidos, no mundo todo, né? Café não é só uma renda aqui no Brasil, né? Um item de exportação, mas é renda no mundo todo. Isso deve ser ressaltado também, né? E que o brasileiro tem que ter renda, para quem produz, né? Seja dita, né? E tenha Exatamente. realmente esse reconhecimento, né? Reconhecimento financeiro pela atividade tão importante, né, presidente? É incrível, Sérgio, você vê nas cidadezinhas menores, no município, onde as cidades são pequenas, a alegria, como é que o semblante do povo, do borracheiro, do padeiro, do barzinho, do restaurante, é muito legal você ver aquele povo comprando suas vestimentas novas, trocando seu carrinho, comprando as maquininhas para trabalhar nova. Quando o preço do café está bom, são muitos e muitos municípios que a receita vem do café. Né? Então, o emprego aumentando, quer dizer, isso é muito bom, legal. E você falou, por último, eu vou comentar, uma questão importante, que também é um fator que eu acredito que esteja nos ajudando muito com relação ao preço, a China. Você sabe muito bem disso, você é um professor, um expert em informações, você sabe o tanto que a China está crescendo, o café lá, o tanto que aquele pessoal está gostando, né? Então, isso para nós é um mercado muito promissor. Né? Acredito que vamos ter bons anos pela frente, se Deus assim permitir. Assim há de permitir e já está permitindo. Arnaldo Botrel, muito obrigado pela participação do senhor. Um abraço a todos os cafeicultores aí de Minas Gerais e em seu nome também aos cafeicultores Brasil afora. Um abraço mais uma vez. Obrigado, hein? Um abraço, deixando aí mais uma vez um grande abraço para o meu amigo João Batista Olive. Aliás, que foi homenageado pela Abramírio, né? Em Brasília, hoje como uma das principais vozes do agronegócio. Hoje, quando eu falo, hoje é dia 14 de maio de 2025, a gente está deixando essa entrevista para que possa ser vista e revista várias vezes pelos produtores Brasil afora. Grande abraço para o senhor mais uma vez. Obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom, lembrando mais uma vez que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Como sempre, João Batista Olive fazendo convite para que você seja o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.